Ultimamente, tem se falado muito sobre o sindicato da Samsung. Por causa disso, dentro da TSMC também estão começando a falar sobre fazer greve. Hoje, vamos analisar esse assunto direito. Vamos ver agora. O jornal econômico de Taiwan, Liberty Times, fez uma reportagem bastante significativa sobre o clima interno da TSMC. Dizem que, neste momento, as insatisfações dos funcionários dentro da TSMC estão crescendo rapidamente. O motivo é o boato sobre o corte dos bônus de desempenho. Até então, a TSMC pagava aos funcionários parte dos lucros trimestrais como bônus e recompensas. O valor pago é conhecido por ser equivalente a cerca de 13 salários anuais em 2 anos. No entanto, recentemente, começaram a circular em comunidades online e quadros internos relacionados à TSMC rumores de que os bônus de desempenho poderiam ser reduzidos em até 15%. Do ponto de vista dos funcionários, era inevitável que isso fosse visto como uma questão muito sensível. A TSMC está construindo fábricas de semicondutores em vários países, incluindo Estados Unidos, Japão, Alemanha e Taiwan. As obras em andamento já totalizam cerca de 12 unidades. O investimento anual em instalações para essas fábricas chega a impressionantes 76 trilhões a 82 trilhões de won. No setor, analistas avaliam que a TSMC tenta cortar bônus de desempenho para arcar com altos custos de investimento. O problema é o momento. A TSMC teve lucro 58% maior no primeiro trimestre deste ano em relação ao ano passado. Mesmo com resultados recordes, já se fala em corte de bônus. Por causa disso, a insatisfação interna só aumentou. De fato, alguns funcionários expressaram descontentamento, dizendo que a empresa teve o maior lucro da história, mas a recompensa dos funcionários está diminuindo. Outros funcionários criticaram duramente, dizendo que apenas os acionistas estão se beneficiando. Além disso, com as notícias do setor de semicondutores da Coreia chegando, o clima ficou ainda mais tenso. Foi divulgado em Taiwan que a Samsung Electronics e a SK Hynix estão pagando grandes bônus de desempenho, especialmente com a menção das ações do sindicato da Samsung Electronics entre os funcionários da TSMC. Começou a surgir a ideia de que eles também deveriam criar um sindicato, como a Samsung. Em algumas comunidades, até mesmo uma greve está sendo discutida. Então, qual é o valor real dos bônus de desempenho da TSMC? De acordo com as informações atuais, o valor total dos bônus de desempenho da TSMC com base nos resultados de 2025 é de cerca de 8 trilhões de won. Calculando a média por funcionário, cada um receberia aproximadamente 100 milhões de won. Pelos padrões normais, esse valor é bastante alto. No entanto, como a comparação está sendo feita com as empresas de semicondutores coreanas, o clima interno está ficando abalado. No setor, prevê-se que o bônus médio de desempenho para funcionários da divisão de memória da Samsung Electronics possa chegar a 714 milhões de won. A SK Hynix também está sendo mencionada com um bônus de desempenho médio de cerca de 750 milhões e 310 mil won. Com o boom dos semicondutores de IA, os lucros cresceram muito, elevando bastante os bônus, tornando difícil a comparação com o passado. Essas notícias também circulam rapidamente em Taiwan. Por isso, é natural que funcionários da TSMC fiquem insatisfeitos. A TSMC é considerada a maior empresa de foundry do mundo e a principal empresa na era dos semicondutores de IA, mas está se espalhando a percepção de que a remuneração dos funcionários é insuficiente em comparação com as concorrentes. Além disso, a empresa registrou resultados recordes. Mesmo assim, há rumores de cortes nos bônus de desempenho, o que está aumentando ainda mais a insatisfação interna. No entanto, muitos avaliam que a possibilidade de uma greve realmente acontecer na TSMC ainda não é alta. O principal motivo é que não existe um sindicato na empresa. Desde sua fundação em 1987, a TSMC manteve uma política de gestão sem sindicato até hoje. Mesmo dentro de Taiwan, a empresa tem sido avaliada como tendo uma estrutura de controle bastante rígida. Por causa disso, entre os funcionários, já se fala até em criar um novo sindicato. Mas isso também não é uma questão fácil. Se fosse fácil criar um sindicato dentro da TSMC, é bem provável que ele já existisse há muito tempo. Em Taiwan, a empresa é vista como tendo forte controle organizacional. Especialmente devido às características da indústria de semicondutores, as questões de segurança são extremamente sensíveis. Então, a empresa sempre considerou a disciplina interna e a estrutura de controle como algo muito importante. Por isso, o simples fato de funcionários discutirem ações coletivas abertamente já é considerado incomum. No entanto, recentemente, há avaliações de que o clima mudou claramente em relação ao passado. Isso porque as insatisfações dos funcionários não ficam mais apenas dentro da empresa, mas estão se espalhando publicamente por meio de comunidades online.
No fórum da TSMC, na DCARD, comunidade anônima de trabalhadores, chamada de versão taiwanesa do Blind, estão sendo postadas expressões fortes continuamente. Surgem reações como: devemos formar um sindicato como na Samsung? Isso traria problemas legais? Por que os lucros aumentam? Mas a parte dos funcionários diminui. O essencial é que, se esse clima persistir, até o meio político pode ser afetado. A TSMC está fortemente ligada à economia, ao PIB e às exportações de Taiwan. Como a influência no mercado de trabalho é grande, se virar controvérsia social, o setor político será pressionado. Especialmente se o descontentamento entre os jovens engenheiros aumentar, há a possibilidade de que isso se amplie para questões de políticas trabalhistas ou de governança corporativa. Até para a TSMC, não é fácil deixar essa situação sem solução por muito tempo. O maior problema é que a explicação da empresa ainda é insuficiente. Sobre rumores de corte nos bônus de desempenho, a TSMC ainda não se posicionou nem divulgou critérios ou confirmação de cortes. Para os funcionários, menos informações aumentam a ansiedade. Internamente, questionam por que a empresa não explica os critérios de recompensa, mesmo com o bom desempenho. Há análises de que, se essa situação continuar, pode até se tornar um problema de confiança entre os funcionários e a administração. Para Taiwan, a TSMC é extremamente importante. Atualmente, Taiwan é avaliado como responsável por mais de 90% da produção mundial de semicondutores avançados, e no centro dessa capacidade produtiva esmagadora está a TSMC, a maior fabricante terceirizada de chips do mundo. A TSMC produz de forma praticamente exclusiva os chips essenciais para grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como Nvidia, Apple e AMD. Desde inteligência artificial, smartphones, data centers, até sistemas militares, toda a indústria de alta tecnologia dos Estados Unidos depende dessa empresa. Isso significa que Taiwan não é apenas um país produtor de semicondutores? Taiwan é um núcleo central da civilização tecnológica global, servindo como um escudo poderoso para o país. A China pressiona militarmente e ameaça politicamente Taiwan há anos. Mas um dos principais motivos para não agir é a questão dos semicondutores. Se Taiwan for atacada, as instalações de produção da TSMC também serão atingidas. No momento em que essas instalações pararem, a cadeia global de fornecimento de semicondutores entrará imediatamente em caos. IA, servidores, smartphones, automóveis e sistemas de armas seriam afetados em cadeia. As principais empresas dos Estados Unidos também enfrentariam dificuldades para obter componentes essenciais, e algumas poderiam não apenas interromper a produção, mas até mesmo ter sua própria existência ameaçada. Por isso, a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos e o bloco ocidental, passou a enxergar a questão de Taiwan não apenas como um conflito regional, mas como um problema que envolve a economia global e a supremacia tecnológica. No momento em que Taiwan for atacada, isso terá um impacto direto na economia mundial, levando naturalmente à percepção de que os Estados Unidos não terão escolha, a não ser intervir. Essa lógica é conhecida como a teoria do escudo de silício. Isso significa que, por Taiwan ser o coração da indústria mundial de semicondutores, sua própria existência tem funcionado como um fator de dissuasão militar. Para a China, atacar Taiwan poderia resultar em uma guerra econômica contra os Estados Unidos e todo o mundo ocidental, dificultando assim qualquer decisão precipitada. Ainda assim, é improvável que o mundo político de Taiwan apenas observe enquanto a TSMC, peça-chave desse escudo de silício, vacila. Atualmente, a própria economia de Taiwan está profundamente ligada à TSMC. A TSMC influencia tudo, desde as exportações de Taiwan, o emprego, a arrecadação de impostos, até a competitividade da indústria de alta tecnologia. Conflitos internos prolongados e crescente insatisfação dos funcionários-chave podem gerar instabilidade na economia de Taiwan. Especialmente agora, as empresas globais de semicondutores estão recrutando ativamente engenheiros taiwaneses. Empresas dos Estados Unidos, Japão e Europa estão investindo enormes quantias de dinheiro para garantir profissionais qualificados em semicondutores avançados. Na verdade, os Estados Unidos estão tomando medidas para recrutar em massa engenheiros taiwaneses a fim de fortalecer sua própria indústria de semicondutores. O Japão também entrou na competição por talentos, especialmente em torno da fábrica da TSMC em Kumamoto. Além disso, empresas como Intel, Micron e outras companhias globais de equipamentos para semicondutores também estão intensificando a competição pela contratação de talentos na área de semicondutores. Assim, pode ocorrer saída de profissionais essenciais na TSMC, o que, se repetido, pode afetar sua competitividade a longo prazo. O enfraquecimento da competitividade da TSMC pode impactar diretamente o valor estratégico que Taiwan mantém.
Os Estados Unidos e o bloco ocidental tratam a questão de Taiwan como um tema sensível, principalmente por causa da TSMC e da cadeia de suprimentos de semicondutores avançados. Se a TSMC vacilar por conflitos internos e problemas de pessoal, o escudo de silício pode enfraquecer em relação ao passado. Por isso, até para a TSMC, não será fácil minimizar essa situação agora. Especialmente se o descontentamento dos funcionários se acumular a longo prazo, é provável que aumente a pressão para que a empresa apresente medidas como a reformulação do sistema de bônus por desempenho, ajustes na estrutura de recompensas e ampliação dos benefícios. Atualmente, há análises apontando que o que a TSMC precisa não é apenas expandir suas instalações de produção, mas também restaurar a confiança interna para manter de forma estável seus funcionários essenciais.